Irmãos, vamos então retomar o nosso estudo na Carta aos Colossenses. Nós estamos no capítulo 4 e ainda estamos no versículo 4 e nós hoje vamos ler apenas dos versículos 1 a 6, que diz assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste, como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Nós estamos no versículo 4, ainda. O nosso irmão Alberto vai agora falar e nós vamos ouvir sobre o versículo 4, mas antes de o ouvirmos, eu gostava de fazer aqui um apelo para os presentes, especialmente os mais novos, para que não se inibam, quer no estudo das Escrituras, quer na exposição das mesmas. Se tiverem algum pensamento para dar, não tenham problema nenhum, venham cá e dão o pensamento. E não se esqueçam que às vezes alguns ficam inibidos por virem dar um pensamento porque pensam que têm que fazer um grande discurso e não têm combustível para um grande discurso. Mas não é com grandes discursos que nós vamos lá. Se tiverem um bom pensamento, nem que seja só um pensamento, venham cá e dão um pensamento, para nós sermos enriquecidos. E é assim que o corpo de Cristo cresce. E estamos a orar por vós, para que o Senhor continue a operar no meio do seu povo, no meio da igreja, desenvolvendo dons e capacidades, para que a obra de Deus prossiga e continue. Mas eu não quero que vocês não tenham a possibilidade de poderem vir aqui e dar algum pensamento que pode ser consolador e edificante para nós. Por isso fica aqui o desafio, o encorajamento, para que vocês não tenham esse problema. Depois de ouvirmos o irmão Alberto, o púlpito vai ficar em espaço aberto para vocês poderem intervir, conforme a guia do Senhor. E entretanto mando daqui uma grande saudação também para todos os irmãos que nos acompanham através da internet. Vocês estão nas nossas orações, nós oramos por vós e esperamos que vocês continuem sempre a orar por nós também. Porque de facto, sem o Senhor, nenhum de nós e vós, nada vale. Dependemos todos do Senhor e por isso devemos orar ao Senhor. Que o Senhor nos ajude. Vamos depois ouvir a participação do irmão Alberto no estudo em Colossenses, capítulo 4, versículo 4. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta igreja e por cada irmão que se interessa em adorar ao Senhor através das Escrituras. Colossenses 4, no verso 4 ainda, para que o manifeste como me convém falar. Falar em público, falar para um amigo, um colega, ou um popular, um desconhecido, um testemunho, uma palavra de Jesus te ama, ou algo assim. Muitas vezes é um desafio e você tem se preparado para dar razão da fé que você tem? É fácil contentar em seguir ao Senhor de modo superficial, seguindo algumas orientações de Deus, sem levar muito a sério certas restrições ou certas orientações. Quero destacar 4 personagens do Antigo Testamento, profetas que tiveram que falar ao povo, que tiveram que pregar, manifestar o argumento, apresentar a pessoa do Deus vivo, e seguiram à risca tudo aquilo que o Senhor falou. Começamos por Noé. Gênesis, no final do capítulo 6, capítulo 7 e 8, e início do capítulo 9 de Gênesis, vamos encontrar Noé. Noé fez tudo o que Deus havia dito para ele fazer.
E olha que Noé não se preocupou em fazer do modo dele, ou dar alguma sugestão a Deus de como deveria fazer o trabalho. Seguiu a risca de um engenheiro, seguindo os planos de Deus, as medidas corretas. A sua pregação durou cerca de 120 anos para trazer justiça e juízo para aquele mundo. Veja que em 2 Pedro, capítulo 2, no verso 5, ele é dito como pregador da justiça. E essa pregação que durou tanto tempo, o resultado dela foi 8 pessoas da sua própria família que foram salvas e entraram no barco. Veja que Mateus 24, versículo 37 a 39, vai mostrar que naquela época as pessoas comiam, bebiam, estavam na rotina do dia a dia. Casavam, davam-se em casamento. E ninguém percebia ou não havia nenhum sinal de perigo, de ameaça, nenhum juízo sobre aquele povo. Mesmo assim ele pregava e mostrava, através daquela grande construção num barco, dizendo que Deus enviaria um dilúvio, algo que para aquele tempo era estranho, apenas vapor subia da terra. Chuva mesmo, não poderia carregar um barco daquele tamanho. Noé pregou sem se importar com o resultado. Deus quer que a sua palavra seja pregada, falada. E a palavra no original do verso 4 aqui, falar, quer dizer exatamente um discurso, uma declaração, expor argumentos, pregação. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo, quando o reino do norte de Israel estava sendo levado pela Assíria, foi pregar. Isaías 6, no verso 9, ele encontra um povo que não queria ouvir a Deus. Jeremias, já no ano 600, quando o povo do sul, Judá, estava agora sendo levado pela Babilônia ao cativeiro, também pregou diante e no meio de falsos pregadores, outras religiões, superstições. Mas o povo, na época de Jeremias, não prestava atenção na sua pregação. Jeremias 6, no verso 10. Outro profeta, Ezequiel, capítulo 2, no verso 4. Este profeta já estava no cativeiro. E lá ele foi pregar para um povo que estava com o coração endurecido. Resistiram tanto à palavra de Deus. E cada vez que você resiste à palavra de Deus, o seu coração vai se fechando, vai se endurecendo, tornando-se rebelde, obstinado. Mas o Senhor, nosso Deus, só quer que falemos, damos o nosso testemunho, a razão da nossa fé. Você não precisa subir num palanque para pregar por horas. As pessoas que você vai encontrar, com certeza, serão essas mesmas que os profetas tiveram que enfrentar. Pessoas que não queriam ouvir, pessoas que não prestavam atenção, de coração endurecido. Precisamos falar, a palavra precisa ser semeada. E o Senhor, através do seu Santo Espírito, fará o demais. Há um hino que eu queria destacar aqui, que é muito significativo. Um hino 538 do Inário para Culto Cristão. Tem uma frase muito interessante, diz assim: fale, fale e não te cales. Ergue a cruz da redenção. Cristo espera que tu fales, ou as pedras clamarão. Fale, fale e não te cales. Deixa agora os teus temores. Vá aos pecadores, proclamando salvação, a mensagem de Jesus com amor. Aos pecadores, às ovelhas que não têm pastor. Eis multidões sem luz, perdendo-se sem Jesus. Fala, fala e não te cales. Fala, todos, sem cessar,
pois o sol vai declinar. Mostra agora a sua compaixão e anuncia então a salvação. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e nos dê sensibilidade para apresentar o nosso testemunho, o testemunho daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, ou mesmo uma aplicação de uma verdade, de um versículo bíblico, pois a palavra de Deus nunca, jamais em tempo algum, volta vazia. Fale, mesmo que a sua audiência voltar as costas, mesmo que a sua audiência começar a zombar, como foi na época de Noé. Siga as orientações de Deus. Siga aquilo que o Senhor tem estabelecido para a sua vida. E a vitória virá. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Amém. Boa noite a todos, irmãos, mais uma vez. E um abraço grande àqueles que nos ouvem e nos veem de longe. Um abraço ao nosso irmão Alberto também e a tantos outros. Eu queria partilhar com os irmãos em relação ao versículo 4 da Carta aos Colossenses, e nós temos vindo a estudar e já muita coisa foi dita. Eu não quero repisar nem ser repetitivo, mas vamos só ler o versículo que diz para que... não faz muito sentido eu ler só o versículo 4, eu tenho que ler o versículo 3 também. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Eu dou graças a Deus, porque este versículo, de facto, pode nos levar para um mundo de pensamentos práticos. A palavra de Deus ela é muito prática. Na sexta-feira, na reunião de jovens, o nosso irmão Alberto falava acerca de uma coisa, de um tema, que era do que é que nós devemos ter medo. E uma das coisas que eu pensava nisto, e esta semana meditava naquilo que ele dizia. Ele falou de muitas coisas, ele falou nas várias vertentes da vida cristã, no que é que devemos ter medo. O que é que devemos ter medo? E uma das coisas que me faz pensar muito nisto e naquele pensamento que o nosso irmão Alberto nos trouxe, foi que nós devemos, de facto, ter medo de falar aquilo que não convém. Nós devemos ter medo disso. Nós devemos ter medo de, muitas das vezes, passar o testemunho que não seja um testemunho que possa refletir, de facto, aquilo que o Senhor quer que nós possamos refletir nos dias de hoje como Igreja Corpo de Cristo. Porque mesmo às vezes, num discurso espiritualmente, como se costuma dizer, espiritualmente muito correto, podemos estar a dizer coisas que não convém dizer. Porque nem sequer faz nexo, nem sentido para a dispensação atual que nós vivemos. Então, e porquê que eu digo isto? Porque o apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo, vamos ler, Gálatas, capítulo 1, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele aqui fala muito claramente acerca, de facto, daquilo que nos convém falar. E convém-nos falar do quê, precisamente? Ele diz-nos assim, capítulo 1, versículo 6 e versículo 7. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para o outro Evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. O que Evangelho é este? Evangelho de Cristo? É o outro Evangelho, não é o Evangelho do Reino. Nós não podemos, no nosso discurso espiritualmente falando, nós não podemos criar frases muito bonitas só para podermos passar a imagem de que somos muito espirituais, quando estamos a falar aquilo que não convém. Convém sermos, na nossa fala, convém de facto nós falarmos aquilo que convém. E é este Evangelho de Cristo, o Evangelho da Graça, o qual tem que ser anunciado. Mas às vezes há o perigo também de, pelas circunstâncias da vida, nos ser impedido de falar aquilo que convém. O apóstolo Paulo aqui, neste caso, ele estava preso e ele orava àqueles irmãos para que orassem por ele, porque as circunstâncias não eram fáceis e eram as circunstâncias que o rodeavam. Ele estava preso. Mas, muitas das vezes, nós procuramos pôr-nos a jeito de acabarmos por não falar aquilo que convém, pelas nossas próprias atitudes. Isto faz-me lembrar, uma vez em Angola, há muitos anos atrás,
Eu ainda não tinha vindo para cá, foi nos anos 80, devia de ser nos anos 85, 86. Eu ainda era muito miúdo e eu fui para um campo, para um sítio longe de onde eu morava, e então fui caçar rolas. E então eu vi um campo, uma zona muito bonita, assim muito verde, e um verde, aqueles campos que apetece a gente entrar no campo e andar, assim muito verdinho, com flores assim, e a erva muito baixa, muito florido, e eu não tomei atenção a umas placas que lá estavam. Eu olhei, mas não vi. E muitas das vezes, o grande problema é este: nós como crentes olhamos para a palavra de Deus, mas não vemos o que lá está. Eu olhei para as placas, mas eu não li aquilo que lá estava escrito. E eu fui por aí afora. Só que, entretanto, tinham ido uns amigos connosco e esses amigos ficaram para trás. Quando eu já lá estava muito à frente, eu vi-os acenar e parece que me estavam a avisar de alguma coisa. Mas eu, despreocupado da vida, vim por aí afora e não tendo noção do perigo que eu corria. E muitas das vezes, é assim que nós lemos a palavra de Deus. Nós lemos salteadamente, despreocupados da mensagem que é urgente, da mensagem que é anunciada e que tem que ser anunciada nos dias de hoje, que convém. E eu, naquela altura, quando eu vinha por esses campos, eu vinha completamente despreocupado. Despreocupado porque eu ia com outro rapazinho mais novo que eu, ou seja, eu tinha responsabilidade sobre ele, e eu vinha por aí afora com ele. Muitas das vezes nós levamos para campos perigosos outros que connosco caminham, sem nos preocuparmos devidamente da alma das pessoas que estão ao nosso lado. Então temos de ter cuidado com isso. E eu, quando vinha por esse campo para fora, quando eu cheguei ao pé destes meus amigos, eles disseram: tu és louco, tu não leste o que está escrito ali. E quando eu olhei para trás, de facto eu vi as placas e estava lá: campo minado. Ou seja, era um campo que estava minado, era um campo com minas antipessoais, que foi utilizado pelo exército e já estava desativado, mas havia minas ainda. E eu, despreocupadamente, entrei por aí afora. E muitas das vezes nós caminhamos assim e entramos por campos minados. Um dos campos minados que nós temos de ter cuidado como crentes, e quem tem a responsabilidade de falar a palavra de Deus, é de facto nós não entrarmos naquilo que o apóstolo Paulo se preocupava, de não ser um peso para ninguém. E o próprio apóstolo Paulo diz isso. Ele, na primeira carta aos Coríntios, e nós vamos ler, e esse é um campo minado que muitas das vezes até é florido. Pelo conforto, ele é florido porque nos traz alguma segurança, nos traz alguma estabilidade, mas é um campo minado. É um presente embrulhado, é uma mina embrulhada num presente muito florido. E então ele diz-nos assim na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9 e no versículo 12: se outros participam deste poder sobre vós, porque não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. O que é que ele estava a falar? Ele estava a falar que, de facto, é normal, é bíblico que irmãos que tenham, de facto, o desejo de servir o nosso Deus, que possam ser sustentados, que possam, de facto, e ele tinha esse direito, e ele podia usufruir desse direito, mas ele abriu mão disso. Ele abriu mão porquê? Para que, de facto, o Evangelho de Cristo, lá está, mais uma vez, para que não houvesse impedimento de que este Evangelho do Senhor Jesus Cristo fosse anunciado. Porque muitas das vezes nós caímos no erro de podermos embarcar em caminhos que são floridos e que de alguma maneira nem nos estão interditos, mas há lá placas a avisar: cuidado com esse caminho, porque esse caminho é perigoso. Esse caminho pode até levar para campos muito verdejantes, para um deslumbrar de vista, um conforto, mas são caminhos perigosos. E são caminhos perigosos porquê? Porque a carne é fraca e muitas das vezes nós podemos dar asas à nossa fraqueza e depois impedir-nos da nossa boca não sair aquilo que convém falar. Quando eu digo isto, é muitas das vezes nós recebermos da parte dos irmãos algum sustento e nos deixarmos confortavelmente viver sobre isso e depois o que é que acontece?
Se calhar depois há coisas que nós não dizemos. Porquê? Não dizemos porque não convém dizer, porque depois já não vamos ter aquela benesse financeira que deveríamos ter. Então, pela nossa fraqueza, porquê? Porque temos família, temos filhos, não dizemos. E o apóstolo Paulo, ele não tinha ninguém. Ele não tinha família que pudesse depender de uma mulher e filhos para poder sustentar. Mas mesmo assim, ele não queria ser pesado em nada àqueles irmãos. Ele tinha a profissão dele, ele fazia tendas. E isto muitas das vezes hoje até não é politicamente correto falar nisto, mas é uma verdade. É uma verdade e cada vez vê-se mais hoje, infelizmente, muitos viverem da obra de uma maneira escandalosa. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nós possamos estar atentos, de facto, às placas que o Senhor nos diz. Cuidado, tu podes entrar por aí, mas cuidado com os perigos. E então temos de ter esse cuidado, irmãos, que o Senhor nos ajude, porque estamos no mesmo navio, e é o que eu costumo dizer, a igreja é um navio de resgate, não é um paquete de recreio. E o navio de resgate é onde todos trabalham. Se fosse um paquete de recreio, isto faz-me lembrar, há tempos eu vi uma imagem no Facebook em que estavam alguns numa pequena embarcação e estavam na popa da embarcação e a embarcação estava a meter água. E estavam uns desgraçados com um balde a tirar água e os indivíduos estavam na popa a dizer, olha, não te preocupes porque isto não é, o furo não é do nosso lado, o furo é do lado deles. Mas nós temos de ter cuidado com isto porque estamos todos no mesmo navio. E devemos todos remar para o mesmo lado. E lá está, é a preocupação do apóstolo Paulo, orarmos uns pelos outros. O problema de um é o problema dos outros. Se nós temos que nos alegrar uns com os outros, também devemos sofrer uns com os outros. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Mas cuidado com as placas que o Senhor põe na sua palavra. É dizer, cuidado, não vais por aí, porque há coisas que não convém. Que o Senhor nos ajude. Ora, irmãos, continuando o nosso estudo, como nós ouvimos e bem... várias coisas importantes, quer pelo nosso irmão Alberto, quer pelo nosso irmão Fernando Quental. Eu gostaria de, mais uma vez, nós lemos estes dois versículos, 3 e 4, que dizem assim, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste, o mistério de Cristo, como me convém falar. Gostava de deixar aqui mais alguns pensamentos e que vêm de alguma forma entroncar naquilo que nós ouvimos. Nós já vimos, e temos estado a ver, que estamos perante a necessidade de falar de uma verdade. Atenção, o que está aqui em causa é falar o quê? É falarmos de uma verdade que é chamado um mistério. Ou seja, não estamos aqui para falar de uma coisa que seja fácil. Estamos para falar de uma coisa encoberta, de um segredo. Portanto, não é de uma coisa assim óbvia, clara, evidente. E por isso é que o apóstolo pede para orarem por ele. E nós também devemos orar uns pelos outros nesta matéria. Como ele diz aqui no versículo, que é para não perdermos o fio à meada. Orando também juntamente por nós. Para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo. E depois diz ele no versículo 4, para que o manifeste, como me convém falar. Muito bem. Se estamos perante a necessidade de falar de uma verdade que é o mistério, não nos podemos esquecer de orar. Que é o que o apóstolo está a fazer aqui. Para falar, é preciso previamente orar. Porque é o Senhor que dá a capacidade. A capacidade que nos permite falar o que deve ser falado, como deve ser falado, em todos os pormenores. A oração é chave. Nós vemos nas Escrituras que a oração é chave para nós vermos aquilo que não está exposto. Para nós vermos aquilo que está escondido. Vocês querem ver, por exemplo, alguns pequenos exemplos, grandes exemplos, de como é preciso orar para se ver o que não está exposto, para mostrar o que não está à mostra, para vermos aquilo que está escondido? Não foi o que aconteceu com Eliseu, por exemplo? Pensemos no caso de Eliseu. Que lição deve ser para nós o caso de Eliseu e modelo que nos deve encorajar, à semelhança do que nós vemos aqui no apóstolo Paulo. No segundo livro dos Reis, no capítulo 6, versículos 15 a 17, passo a citar, lemos assim,
E Eliseu estava com um moço, Geazi, era o chamado moço de Eliseu. E o moço do homem de Deus, que era Eliseu, se levantou muito cedo. Este moço levantou-se muito cedo. E saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse, e notem que este exército que tinha cercado a cidade era por causa de Eliseu, não sei se vocês sabem, não era por causa da cidade, porque eles queriam saber quem era o informador que estava a informar de todos os passos que eles davam como exército inimigo. E Israel sabia de tudo. E como é que eles descobriram? Porque era o Eliseu. O Eliseu era o problema. O Eliseu, como profeta de Deus, sabia tudo o que estava a passar. E então eles queriam liquidar o Eliseu. Este o grande objetivo era liquidar Eliseu. E lemos aqui, então o seu moço lhe disse, ai meu senhor, disse o moço a Eliseu, que faremos? Estavam cercados. E ele disse, não temas. Eliseu virou-se para ele e disse assim, não temas, porque mais são os que estão connosco do que os que estão com eles. Porquê que o servo, o moço de Eliseu estava com medo? Porque ele só via o grande e poderoso exército que os cercava. Mas ele não via o grande e poderoso, mais poderoso e maior exército que estava ali com eles. Problema de visão. Estão a ver? Uma coisa escondida. Então o que é que fez Eliseu? Lemos assim, e orou Eliseu. Cá está o segredo. Estão a ver a questão? Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor lhe abriu os olhos do moço e viu. Já viram a importância da oração? Já viram porque é que é importante Paulo estar aqui a dizer aos crentes para eles orarem? Para que os olhos sejam abertos também das pessoas a quem eles iam falar e para que eles tivessem a capacidade de falar, a capacidade de mostrar e os outros a capacidade de ver. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu, algo que ele não conseguia ver. A oração é muito importante para que no nosso ministério as pessoas vejam aquilo que sem o nosso ministério elas não conseguem ver. E particularmente no que diz respeito à divulgação desta verdade do mistério, a oração tem um papel muito importante que nós temos estado a verificar existir. Já vimos na carta aos Efésios, vemos também aqui na carta aos Colossenses esse papel e particularmente na passagem que estamos a ler. Já repararam que na carta aos Efésios, e este aspecto nós não vimos, já repararam como é que o apóstolo, logo no princípio da carta, ele ora dizendo assim, Efésios 1, 16 a 18. Não cesse de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. E a minha pergunta é esta, ele orava para quê? Para que, lemos no versículo 17, entre outras coisas, lhes fosse dado em seu conhecimento, no conhecimento de Deus, o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ou seja, ele estava a orar para que no fundo eles compreendessem o conteúdo da verdade do mistério. Depois fala do mistério que está escondido, no capítulo 3. E no capítulo 3 da carta aos Efésios ele diz assim no versículo 4, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. É curioso nós verificarmos que ele está a orar por estes crentes para várias coisas. E uma das coisas era para que eles, quando lessem, pudessem ter a mesma compreensão que ele tinha desta verdade do mistério que temos estado a considerar. E depois volta a orar. Depois de ele dizer isto, volta a orar, no capítulo 3. E diz assim, no versículo 14, por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para quê? Ele volta a orar. Para quê? Para que, diz ele, várias coisas, e tem aqui dois paras que. No versículo 16 temos um para que, no versículo 17 temos outro para que, e o versículo 18 diz outro para que não está lá a expressão para que, mas subentende, quando ele diz, para que possais
perfeitamente compreender. Epa! Para que possais perfeitamente compreender. E esta é uma questão muito importante, porque o que o Senhor quer para nós não é termos assim uma compreensãozinha, termos assim uma luz, ter um ar de compreensão, perceber qualquer coisa até no momento. Não! Ele quer que nós tenhamos uma perfeita compreensão, para que compreendamos perfeitamente. No Salmo 119, que é o Salmo da Palavra, como vocês sabem, o tema do Salmo 119 é a Palavra de Deus, o salmista diz assim no versículo 18: desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Cá está a importância da oração. Desvenda os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Na nossa passagem, no versículo 4, o apóstolo diz, pede as orações dos crentes para que quando ele falasse o que convém falar. A palavra convém, na língua grega, quer dizer várias coisas. Quer dizer, para que eu fale o que eu devo falar, convém, quer dizer várias coisas. Quer dizer, o que eu devo falar, quer dizer, o que eu necessito de falar, quer dizer, o que é necessário que seja falado, quer dizer, o que é correto que seja falado, e mais, quer dizer, aquilo que é benéfico que eu falo. E porquê que é necessário? Porquê que é correto? Porquê que é benéfico? Porque por falta deste conhecimento do mistério, que ele queria falar claramente, como convém falar, pela falta do conhecimento desta verdade, por não se falar dela como é necessário ser falado, como convém ser falado, há muito desconhecimento. Desconhecimento, por exemplo, de alguns que nós ouvimos dizer, e vocês certamente que ouvem o que eu ouço, e basta ir às redes sociais, que dizem que atualmente estão-se a cumprir profecias. Olha, estão-se a cumprir as profecias. Olhem lá o que está a acontecer. Terremotos, fomes, pestes, etc. Estão-se a cumprir as profecias. E eu pergunto, será que se estão a cumprir profecias no presente período em que nós estamos a viver? De forma alguma. E como é que eu sei que não se estão a cumprir profecias? Porque eu conheço esta verdade do mistério. E é importante falar desta verdade do mistério. Porque se nós formos estudar a verdade do mistério, e particularmente se lerem com atenção o que lemos em Efésios no capítulo 3, aqueles primeiros 10 versículos, e se lermos outras passagens como em Colossenses, que já temos estado a estudar, e como lemos em Romanos no capítulo 16 e versículo 25, nós vamos ver nestas passagens que esta verdade do mistério, nenhum profeta sabia dela. Nunca nenhum profeta falou disto, porque isto era um segredo escondido em Deus, em todos os séculos, diz a Bíblia, em todas as gerações, nunca ninguém falou disto. Portanto, como é que nós podemos dizer que o mistério, que diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 3, é o presente período da dispensação da graça de Deus que está a decorrer neste momento, como é que, sendo ele desconhecido dos profetas, sendo desconhecido de todas as pessoas em todas as gerações, estando escondido em Deus, e só foi revelado ao apóstolo Paulo e por seu intermédio, como é que os profetas podiam ter falado do presente período? Como é que aquilo que está a acontecer no presente período, que é o presente período da dispensação da graça de Deus, pode estar a acontecer o cumprimento de uma profecia, se nenhum profeta falou deste período? Já viram a importância de se explicar isto? Já viram a importância de se orar para que sejamos capazes de explicar e mostrar o porquê das coisas? Quando ouvirdes alguém dizer que se está a cumprir alguma profecia neste momento, digam-lhes que não estão certos. Digam-lhes que estão errados. Digam-lhes que eles erram, não conhecendo as Escrituras. E quero-vos dizer, queridos irmãos, que o presente período da dispensação da graça já decorre há cerca de 2000 anos. Não começou hoje, nem começou ontem. E agora vocês já repararam nestes cerca de 2000 anos, quantos andam a dizer asneiras, dizendo que está-se a cumprir profecias? Há quase 2000 anos que andam muitos a dizer que estão a cumprir profecias, desacreditando a bendita palavra de Deus. Isto é de uma responsabilidade tremenda.
porque estão a desacreditar. E os que hoje continuam a dizer coisas destas, continuam a desacreditar a palavra de Deus. E nós temos a obrigação, nós que conhecemos pela graça de Deus a verdade do mistério, temos a obrigação de sermos capazes de explicar o que é o mistério, para que não se digam disparates acerca do que está a acontecer. Podia desenvolver muito ao longo desta linha, dizendo que há terremotos desde os dias do apóstolo Paulo e pestes desde os dias do apóstolo Paulo, e nada disso tem a ver com os terremotos e pestes e outras coisas e outros sinais que a Bíblia diz que irão acontecer depois da igreja ser arrebatada, depois do parênteses do mistério fechar. Então sim, vão-se cumprir as profecias como os profetas falaram, porque eles falaram de coisas que estão fora da verdade do mistério, não falaram de coisas que estão dentro da verdade do mistério. E então vão-se cumprir essas coisas como nunca aconteceu antes. Mas tenhamos cuidado em não falar em cumprimento de verdades que não se estão a cumprir neste presente período. E quantos há que pelas mesmas razões de desconhecimento desta verdade, para além de dizerem isso, já agora só um pequeno, queria dizer uma coisa que me ia passando. Agora não há sinais, porque nós não somos o povo dos sinais. Deus não está a tratar com a nação de Israel. A nação de Israel é o povo dos sinais. E Deus sempre teve que falar com sinais, por meio de sinais, com eles, desde o tempo de Moisés, como vocês sabem. E Deus sempre falou com sinais. Ele sempre lidou com sinais no meio do povo de Israel. O apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios, capítulo 1, que os judeus pedem sinal. Mas nós não somos judeus. Nós andamos por fé. Nós não andamos por vista. E por fé é confiança no que a palavra de Deus diz. Não andamos por sinais. Ok? E isto é muito importante. Mas estava eu a dizer que há outro pormenor importante que eu queria aqui sublinhar. Que por ignorância, alguns acham que Deus está a operar aí milagres, certos milagres, e alguns apresentam aí milagres. Milagres? Como nos dias do Senhor, quando Ele estava cá na terra? Isso não existe hoje. Agora, não me descompreendo. O Senhor pode fazer um milagre em resposta às minhas orações, mas hoje não temos indivíduos com capacidade para fazer milagres. Isso hoje não existe. E quero também chamar a vossa atenção para outra coisa. Que muitos daqueles supostos milagres que dizem que acontecem por aí não são operados por Deus. Sejamos claros. Isto não é de agora. É de sempre. No livro de Jó, no capítulo 1, versículo 16, vocês conhecem a história de Jó. Sabe o que a Bíblia diz? Estando este servo ainda falando, veio outro, quando aconteceram aquelas desgraças todas, entre aspas, a Jó, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Fogo do céu? Fogo de Deus caiu do céu? Vocês estão a ver como é que uma pessoa pode dizer um disparate tão grande como este? O fogo que tinha caído do céu não foi de Deus, foi fogo do diabo. Basta nós lermos o que nós temos no contexto da passagem para percebermos que antes disto ter acontecido, o diabo foi falar com Deus. E foi obter autorização para fazer aquilo que ele fez. Foi ele que fez aquilo. E depois há pessoas que olham para aquilo e dizem: é fogo de Deus. Como há muitos que dizem certas coisas que acontecem aí, que é milagre de Deus e não sei o quê, que não é. Atenção a este pormenor importante. O que é que diz Paulo aos Tessalonicenses na segunda carta, no capítulo 2, versículos 7 a 10? Diz ele assim: quando ele fala do anticristo que se vai manifestar depois da igreja ser arrebatada deste mundo, depois do parênteses do mistério fechar, diz ele assim: o mistério da injustiça, que é como é chamado o mistério da manifestação do anticristo, porque há dois mistérios, e já agora deixem-me passar este pormenor que é importante para o estudo da Bíblia. Há dois mistérios que estão em contraste que o apóstolo Paulo fala. Um é o mistério da piedade. E o mistério da piedade de que ele também fala significa Deus fazendo-se homem. Esta questão de Deus fazer-se homem é um mistério. Ele chama-lhe o mistério da piedade. Não vou entrar em detalhes. E há outro mistério que é chamado o mistério da impiedade, que aqui na nossa passagem, na nossa versão, é chamado o mistério da injustiça. Há versões que lhe chamam o mistério da impiedade. Ok? Notem que temos aqui dois mistérios em contraste. O mistério da piedade é Deus tendo-se feito homem, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O mistério da impiedade
é o homem querendo se fazer Deus, que é o que faz o anticristo. E quando ele fala acerca deste mistério da impiedade, da injustiça, que é o homem querer se fazer Deus, que é o que o anticristo vai fazer, até se vai sentar no templo de Deus, dizendo que é Deus, diz o apóstolo, o mistério da injustiça já opera. Notem, estamos na dispensação da graça, está a decorrer a verdade do mistério, e apesar de ele ir se manifestar depois, mas ele diz que este mistério já opera no presente. E opera como? Como é que ele opera? Ele depois até diz, só há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. É esse, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Notem que é o homem querendo se fazer Deus. Isto é o diabo que está metido nisto. Isto foi sempre o desejo do diabo, querer sempre ser Deus. É esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Notem, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça. Estão a ver? Ele vai ter capacidade de fazer milagres. Basta ler no livro do Apocalipse, particularmente, e ver os milagres que ele vai fazer. Ele até vai fazer com que uma imagem fale. E vocês reparem que o apóstolo diz, este mistério da injustiça, apesar de se manifestar no futuro, o mistério da injustiça já opera no presente. Como? Através de milagres que supostamente há por aí. E que muitos acham que é Deus, e não é. É o diabo que está a operar isso. Por último, para terminar, como convém falar? O nosso irmão Alberto já falou, e eu aqui queria entroncar naquilo que o nosso irmão Nando disse há pouco, e que tem a ver com as pessoas terem cuidado, porque as pessoas depois não leem as placas, não é? Não leem as placas e metem-se por caminhos que não são os caminhos que... E ele foi muito claro sobre isso, não vou repisar aquilo que ele disse, mas estou apenas a ligar, porque isto está tudo ligado. O irmão Alberto, quando falou na palavra falar, ele até disse o que é que aquela palavra queria dizer, nomeadamente, se não estou em erro, se bem me lembro, ele falou que também significa argumentar, argumentação, e que isso é a pregação. Mas depois ele mais à frente, ele começa a dizer que nós não precisamos de pregar, de sermos pregadores, mas nas nossas conversas com as pessoas devemos falar acerca destas verdades, e disse muito bem. Sabem que a palavra grega para falar que aparece aqui é a palavra laleo, se é que se pronuncia dessa forma, que eu não sou grego. E essa palavra laleo é uma palavra que aparece várias vezes nas Escrituras, e particularmente até quando aquelas irmãs em Corinto estavam laleo, estavam a falar, e o apóstolo diz, estejam caladas e não falem. Estavam a ter conversas em pleno culto na igreja. E a palavra falar aparece, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 19. A mesma palavra. Quando diz assim o Lucas, que escreveu o livro dos Atos. Os que foram perseguidos pela perseguição, que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Este anunciando é a mesma palavra laleo. E sabem o que é que quer dizer este falar, este anunciar, este falar? Segundo os estudiosos da língua grega, significa que eles anunciavam a palavra em conversas. Como que a gente vai ao café, encontra um amigo e conversa com ele e fala-lhe do assunto, e encontra o outro e fala-lhe do assunto. Eu quero chamar a vossa atenção que o apóstolo está a dizer, orem por mim para que eu fale como convém falar. E estas conversas eram tidas em conversas triviais, não necessariamente em cima do púlpito. E a argumentação tem que ser, nós temos que ter capacidade de argumentação em conversas triviais. Nós, quando falarmos com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, com os nossos irmãos, devemos procurar explicar estas verdades de uma forma clara. Temos que ter essa capacidade. Mas isto em conversas normais. É a mesma palavra que aparece em ambas as passagens, quer dizer falar em conversas. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Estamos na luta juntos e vale a pena combater este combate, mostrando que a palavra de Deus é maravilhosa quando ela é bem manejada. Que Deus nos ajude. Amém.